Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estamos felizes porque Jesus está na casa, né? Quando Ele está na casa, tudo acontece, tudo fica bom. Já estava bom, agora ficou melhor ainda, né, meus irmãos? Aleluia. Já cantaram aqui, já adoraram o nome do Senhor, já exaltaram a Ele com louvor, com adoração. As cortinas dos céus já foram abertas, mas nós vamos ouvir a voz dele mais uma vez. Gostaria que você que trouxe as suas Bíblias, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Não é livro não, irmãos, é Evangelho, viu? Livro é quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos Jeremias, que nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos esperar os irmãos esfolhear as Escrituras. Todos encontraram em alto e bom som, diga amém, meus irmãos. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomai seus assentos em nome do Senhor. É um versículo notoriamente conhecido de todos os irmãos. Versículo que já foi verbalizado várias e várias vezes. Nós conhecemos esse versículo até como texto áudio, né? Conhecemos ele até como texto áudio para nossas vidas. É um versículo que trata de conhecer a verdade. E a verdade não é minha, a verdade não é do ser humano. A verdade que Jesus está falando aqui é a verdade de conhecer ao Deus, ao Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. Conhecereis a verdade. É isso que Jesus veio esclarecer ao seu povo, à igreja do passado, sobre a verdade, sobre literalmente a verdade, nada mais do que a verdade. E eu me deparei com esta palavra durante o dia de ontem pela madrugada. Eu disse: Deus, me dá uma palavra que eu possa aprender uma vez mais contigo, porque nós estamos aqui, irmãos, deveria ser um culto hoje denominado culto da família, porque nesta noite nós vemos aqui membros do corpo de Cristo. Acredito aqui que não há nenhum visitante, todos são membros, todos já são salvos por Jesus, conhecedores da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos conhecer mais a fundo, mais um pouquinho. Nós já ouvimos aqui no início um louvor maravilhoso, que breve Jesus voltará. Mas para a gente encontrar com Ele, nós precisamos conhecer a verdade, saber literalmente das suas verdades bíblicas, conhecendo a Bíblia nesta noite. Mas o tema que eu quero enfocar nesta noite é descobrindo a verdade em nós mesmos, é sabendo de nós mesmos a verdade. Eu poderia usar alguns temas que o Senhor já me deu, resgatando princípios morais em uma vida de vitória em Cristo. Eu poderia usar esse tema nesta noite, resgatando os princípios morais para uma vida de vitória em Cristo. Poderia usar nesta noite esse tema.
Mas o tema que nós vamos mencionar, que a gente vamos nesta noite falar, é descobrindo a verdade em nós mesmos. Porque nada melhor é nós falar de nós mesmos. Não existe outra coisa, outro argumento maior ou melhor do que nós falar de nós mesmos. Por isso, nessa noite, deveria ser culto da família, porque a família deveria estar aqui todas as famílias, todos os membros rolados no hall de membro, deveria estar aqui nesta noite, porque é um culto para a igreja, porque é um ensinamento para a igreja, não é para os de fora, não é para aqueles que estão lá fora. Hoje não é um culto evangelístico, hoje não é uma pregação evangelística, hoje não é culto para salvação de almas, hoje é o culto para nós conhecermos a palavra de Deus mais a fundo. Então deveria toda a igreja nessa noite estar presente neste culto. Mas nós vamos tratar, irmãos, esse aspecto tão maravilhoso, que é a verdade bíblica esclarecida à luz da palavra. Jesus Cristo estava falando de uma verdade para aqueles que o cercava, que o ouvia, uma grande multidão numerosa, que ouvia os seus sermões, que ouvia a sua palavra. Por isso que ele usou esta frase: e conhecereis a verdade. Porque conhecendo a verdade, depois de conhecer, aí vem o resultado da verdade. O nosso tema, descobrindo a verdade em nós mesmos. Nós somos verdadeiro ou falso? Vamos esclarecer as verdades bíblicas à luz da palavra de Deus. Contra fato, irmãos, não existe argumento. Não há argumento contra reais fatos. Contra aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, não existe argumento. Ao contrário da verdade bíblica. Nós podemos até debater acerca da verdade. Podemos até usar artifícios, meios para debater contra a verdade bíblica, mas nós vamos chegar a lugar nenhum, porque contra fatos não existe argumentos. E eu quero nesta noite, irmãos, tratar alguns assuntos aqui, para nós conhecermos o que Jesus está falando sobre conhecer a esta verdade. Eu gostaria de trazer aqui uma narração de um irmão em Cristo, que tinha 2 filhos, esposa, e estava desempregado. E Deus abriu uma porta em uma empresa. E ele começou a trabalhar fazendo serviços gerais. E o seu chefe viu que aquele rapaz era um homem dedicado ao trabalho daquela função. Serviços gerais é como se fosse ajudantes gerais. Faz tudo, né? Porque o ajudante em uma empresa, ele faz tudo, irmãos. Até para lavar banheiro, ele é usado para isso. Eu já trabalhei nesta área, por isso que eu sei. Eu lavei até banheiro, irmãos. O meu chefe dizia: ó, vai você e você lavar os banheiros. Eu ia, porque eu estava na função de serviços gerais. Eu fui contratado para trabalhar em serviços gerais. Mas esse homem, ele estava numa necessidade que ele precisava trabalhar para sustentar a esposa e 2 filhos. E orando a Deus, o Senhor abriu uma porta para ele em uma empresa. E o chefe viu que aquele rapaz era um rapaz obediente, tranquilo, que fazia o seu trabalho corretamente. Chamou ele até o seu gabinete, até a sua sala, e disse: olha, eu tenho uma oferta para você.
eu quero te fazer uma oferta. Ele disse: olha, eu preciso de uma pessoa para ocupar um cargo de chefia nessa empresa. E você é uma pessoa que eu tenho visualizado, tenho visto o seu trabalho, a sua honestidade. E eu quero fazer essa proposta para você. Você aceita? Ele disse: olha, eu posso pensar? E ele disse: pode. No dia seguinte, esse rapaz tornou ao serviço e chegou até a mesa do seu patrão, do seu chefe, e disse: olha, eu aceito a proposta. Então você aceita a proposta de chefia, de seu chefe aqui, de assumir uma responsabilidade? Ele falou: eu aceito. O chefe disse: então, tudo bem. Só que é o seguinte: você terá que mentir para mim. Você terá que mentir para mim. Porque eu preciso de uma pessoa nesse perfil, que minta. Então eu preciso de você, nesse perfil, nessa função. Você vai trabalhar como chefe, mas vai ter que mentir para mim. E ele, cristão, salvo em Jesus, conhecendo a verdade, necessitado que seu salário aumentasse, porque quem trabalha de ajudante, o salário é pequeno. Trazendo para hoje, um ajudante vai tirar o que aí? R$800, 790 e algumas coisas, devido aí os impostos, os encargos. Ou até R$1.000, por exemplo. Mas uma pessoa que tem 2 filhos, irmãos, R$1.000, por exemplo, é muito pouco. E receber uma tarefa dessa, um cargo desse, chefia, salário vai dobrar. Então era uma oportunidade para a vida dele crescer. Ele ia crescer na empresa. Mas só que o chefe disse: eu preciso de uma pessoa hábita para mentir, que esteja pronta para isso. E ele, como um cristão, baixou a cabeça e falou para ele: olha, então eu não posso aceitar a sua proposta. Eu sou cristão. Não tem como eu aceitar a sua proposta. Eu sou cristão. Ele curvou a cabeça, irmãos. E o homem disse para ele: então você não serve para esta função e nem para esta empresa. Ele, de cabeça baixa, disse: me custou tanto para mim arrumar esse serviço, para mim adquirir esse serviço, e agora esse patrão vai mandar eu embora, vai me despedir. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Agora uma pergunta para você: o que você faria no lugar desse irmão? Você aceitaria a proposta do patrão, cargo melhor, um salário equivalente? Ou você omitiria-se a verdade? Ou você rejeitava a verdade e aceitava a posição de mentiroso naquela empresa? O que você faria? O que eu faria? É uma pergunta que é bem peculiar. Nos dias que nós estamos vivenciando, nos dias que a igreja, no contexto geral, está vivenciando, será que você iria largar a verdade e abraçar aquele cargo? O que você faria? E aquele rapaz, em meio às lágrimas, chorando: eu vou ter que sair daqui desempregado e falar para minha esposa e para meus filhos que eu não tenho mais emprego. E o chefe disse: você aceita o trabalho ou não? Você aceita ser chefe ou não? E ele disse: não aceito, pois sou um cristão, não posso mentir. Agora você vai ver a resposta do chefe. Você vai ver o que o chefe falou para ele. Você quer saber? O chefe olhou para ele e disse: você é a pessoa que eu precisava para essa empresa.
Você é a pessoa que eu estava procurando para assumir este cargo. O chefe disse: levanta a sua cabeça que o trabalho é seu. Conhecendo a verdade. Agora, para alguns, não, pode deixar que eu vou mentir. Deixa comigo, chefe. Enganar é comigo mesmo. Passar a perna é comigo mesmo. Tem pessoas que é apta, que a pessoa tem aptidão para esta função de mentir. Mas aquele rapaz, aquele servo de Deus, foi fiel até o final. Disse: eu não aceito a mentira, pois ele foi contemplado, cargo de chefia, e considerado o braço direito do patrão. Porque a fidelidade, irmãos, é a coisa mais preciosa de um ser humano. Independentemente de posição, de patamar, de infraestrutura, a fidelidade é a coisa mais preciosa na vida de um ser humano. Será que nós estamos preparados para responder para o nosso chefe, que é Jesus? Estamos preparados para isso, irmãos? Quando alguém vier te oferecer propostas para você dizer: olha, eu vou te colocar na maior posição, eu vou te dar aquilo que você não tem, eu vou levantar a tua vida, mas você vai ter que fazer um negocinho para mim. Nós vamos trabalhar aí com os cambalachos. E muitas vidas, muitas pessoas têm entrado, irmãos, nesta fileira, nesse abismo, neste buraco. O diabo tem iludido a muitas pessoas, porque quem não quer hoje, nos dias que vivenciamos, uma vida melhor, de boa estrutura, que servirá para a família inteira, que servirá também para os que estão à sua volta. Quem não quer uma infraestrutura? Quem não quer um bom salário? Quem não quer cuidar bem da sua família? Quem não quer cuidar bem em outros aspectos financeiros? Muitos de nós, irmãos. Só que nós, como cristãos que somos, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. É ela que vai nos ensinar, que não vai nos dirigir o que nós devemos fazer, o que nós devemos direcionar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Porque hoje, nos dias que vivenciamos, a mentira tem invadido os lares, tem invadido as infraestruturas. Porque se diz por aí, a linguagem, olha a linguagem de hoje, olha o idioma de hoje. Muitos lares têm utilizado o verbo mentira, dizendo assim: uma mentirinha não faz mal. Uma pequena mentirinha, pastor Wagner, pastor José Cardoso, não faz mal. Um pouquinho de mentira não faz mal, irmãos. Porém, esse verbo chamado mentira tem impregnado, tem entrado nos lares, nas famílias, e tem se armazenados. E as pessoas, em vez de expelir para fora, jogar para fora, acaba assimilando, trazendo isso, pai, esposa, e depois passando para os filhos. Aí o pai é mentiroso, o esposo é mentiroso, os filhos também adquirem a mentira dos pais, porque eles aprendem com quem? Com os pais. Eles aprendem lá fora na escola, mas a maioria da convivência é dentro de casa. Então, se o pai e a mãe for mentiroso, os filhos também vai ter tendência para isso.
vai entrar também pelo mesmo perfil, conhecendo a verdade bíblica, descobrindo quem é nós. Porque mentira, irmãos, mentira não é essa palavra que diz por aí, não faz mal, é um pecado. E para nós sabermos que esse pecado faz mal, à luz da palavra de Deus, nós vamos entendê-la, nós vamos compreender por que esse verbo tem empesteado lares e famílias, sociedade, no mundo inteiro. Tratando-se de globalização, tem empesteado famílias no mundo inteiro. Porque a mentira hoje virou uma paródia. Virou paródia, né? Virou até piada. Se faz piada com mentira. Isso aí, na mentalidade de muitas pessoas, a mentira é coisa banal, é coisa que não dá para gravar no coração, não dá para vivenciá-la. Não dá o que, irmãos? Se você mente agora, mente depois, mente amanhã, você vai vivenciar essa mentira, você vai armazenar essa mentira dentro de você o resto da sua vida. Porque um pouquinho de fermento vai prejudicar toda a massa. Um abismo, aleluia, meu Deus, puxa outro abismo. Glória a Deus. Não adianta eu mentir agora, eu mentir pensando. Alguém pode escorregar na mentira? Pode, com certeza, estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a mentir. Mas nós, como cristãos, que conhecemos a verdade, nós devemos estar permanecendo, convivendo, compartilhando com terceiros a mentira. Porque lá fora a mentira não faz mal, não causa problema nenhuma, não faz efeito em nada, é só uma brincadeira. Mas uma brincadeira essa, irmãos, que traz problema sério para uma sociedade, traz problema moral para uma sociedade. Quem mente, irmãos, porque eu conheço uma porção por aí que não dá para confiar. Trabalhei com obreiros que felizmente não poderia estar com ele. De 100 palavras, uma era verdadeira. O homem só falava mentira. Tudo o que falava contando vantagens, usando o artifício da mentira para enganar, para persuadir quem estava à sua volta. E tem pessoas assim, tem muitas pessoas assim, que persuadem outras pessoas através da mentira, através de enganar outra pessoa. Isso nós vemos na prática, dia a dia, dia após dia. Isso não é conto de fada que eu estou falando aqui, estou falando coisas reais, que está acontecendo conosco. Conhecendo a verdade em nós. Quem é você? Quem sou eu? O povo fala de tanta libertação por aí. É libertação dali, é programa de libertação, é instituição filantrófica de libertação, é jeitinho para a libertação dali. E as pessoas, em primeiro lugar, em vez de conhecer a verdade, não quer conhecer a verdade. Ela quer ser liberta, mas conhecer a verdade não. E o volume de hoje é conhecendo as verdades bíblicas. Aleluia, Deus. Nós olhamos e entendemos, irmãos, que se for para ir para o céu com mentira, enganando um, trapaceando o outro, que céu que é esse, irmãos? Fala que céu, que santidade é esta? Qual o céu que nós vamos? O céu daquele que vai e não faz nem curva. Se nós vivemos mentindo constantemente, trapaceando constantemente,
conhecendo esta palavra. O idioma da sociedade, no contexto geral, é sempre isso. O mundo está em uma desgraça, irmãos. O mundo está em uma desgraça. Está difícil ouvir uma palavra verdadeira hoje. Está difícil alguém falar uma verdade para você. Porque quando alguém fala uma verdade, você fica com 2, com 3, com 4, com 5, com 10 interrogação dentro de você. Será que esse camarada está falando a verdade? Será que essa é a verdade que ele está falando? Em qualquer âmbito, aspecto, em qualquer lugar que você for, em qualquer porta que você adentrar para dentro, e alguém te vender alguma coisa, aonde você for arrumar alguma coisa, aonde você for comprar alguma coisa, e alguém vier falar daquele produto para você, vier expor aquele produto para você, que esse produto faz isso, faz aquilo, acontece assim, aí você fala, será que é verdade? Primeira coisa, nós estamos vivendo num mundo desgraçado, irmãos, que nós procuramos uma palavra verdadeira e está difícil de achar. Conhecendo Jesus, irmãos, conhecendo Jesus, jamais Ele ia deixar passar, que nós, para chegarmos até Ele, chegarmos até o céu, chegarmos até o nosso Deus, nós temos que conhecer a verdade. Não adianta se libertar do cigarro, não adianta se libertar do álcool, da prostituição e continuar mentindo, enganando. Não adianta. Tem muitos programas de libertação por aí, que as pessoas se libertam do álcool, né, das drogas, não voltam a drogar, não voltam a viciar, mas o bicho mente igual o diabo. O cabra mente mais do que Satanás. Eu acho que ele até endemoniou Satanás para mentir. Então, irmãos, se o homem, o ser humano, não conhecer a verdade à luz da palavra de Deus, jamais ele vai ser liberto. Jamais. Porque eu conheci um rapaz que ele foi liberto da cocaína. Ele cheirava toda noite vários papelotes de cocaína. E ele bateu no peito e falou assim: agora eu sou liberto. Não precisei ser crente, não precisei ir para a igreja para ser liberto. Mas só que o camarada mentiroso, vagabundo, sem vergonha, largava a esposa em casa e ia bagunçar, fazer tudo que não presta. E chegava em casa com a cara lavada. Dizia: bem, o trabalho hoje foi cansativo, bem. Trabalhei até mais tarde. Por isso estou chegando agora, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Com a cara lavada de mentira. O cara não tem nem vergonha de chegar em casa e falar isso para aquela pessoa que dorme com ele, que lava as roupinhas dele, que ama a vida dele, que casou com ele. Não tem nem vergonha, irmão. Porque a mentira hoje é uma brincadeira, não faz de conta. E se nós não atentarmos para a verdade, nós vamos também ser ludibriados, trapaceados por essa falsa verdade. A mentira que está atrás da verdade, sempre está andando atrás da verdade, paralela com a verdade também. Muitas vezes está falando aqui, ó, estou com um amigo meu do meu lado, ele está falando umas verdades para mim, mas a mentira está do outro lado, está querendo me pegar, ameaçar. E se nós não vigiarmos, nós caímos no laço de Satanás. E aí, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, companheiros, nós vamos ser presas de Satanás. Lares estão afundando, mergulhando, porque vive debaixo de uma mentira, debaixo de uma máscara. Todo mundo está dando risada na mídia, né? A mídia, o radar mídia, pega aquelas pessoas, injeta na tela da tua casa, quer dizer, na televisão da tua casa,
Aí a pessoa está lá brincando, bailando, se mostrando bonitona, o seu corpo, etc, e etc. E as pessoas falam assim: olha que pessoa excelente, pessoa maravilhosa. Essa pessoa, olha quem é essa, nossa, olha, fulano de tal, pelo amor de Deus, hein? Tem uma credibilidade extraordinária, grande, enorme, conhecidíssima, poderosíssima. Mas vai ver, irmãos, um podridão terrível, desgraçado, dá nó até em pingo d'água. Tem pessoas assim, irmãos, e a sociedade, mergulhando, as falsas mentiras exposta na mídia, nos canais de comunicações, onde as pessoas estão aplaudindo a mentira, cenas baratas, cenários baratos. É isso que a sociedade está enfrentando nos dias de hoje. Tem uma frase que diz assim, lá fora, que dentro da igreja não, lá fora, que a mentira tem a perna curta. Vocês entenderam? A mentira tem a perna curta. Cedo ou mais tarde, ela vai ser exposta. Cedo ou mais tarde. Nós vamos agora, irmãos, à luz da palavra de Deus. Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Por gentileza, se você achou, primeiro de que eu leia alto e bom som. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está chegando o fim de todas as coisas. Todas as coisas, está chegando o fim da mentira, do engana, das máscaras que vão caírem. Está chegando tudo. Jesus já está, apertando este mundo, já está, compactando já. Por isso que nós acordamos pela manhã, a hora passa tão depressa, os dias estão passando tão depressa, os anos estão passando tão depressa, e o tempo que Pedro está dizendo aqui, está compactando-se, está diminuindo-se, porque esta terra, este mundo, aleluia, está uma desgraça, diante da presença de Deus. Aleluias. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, verso 19. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, todo mundo está no maligno, mas nós somos de Deus, e o mundo está aonde? No maligno. Não está dizendo que nós estamos no maligno, está dizendo o mundo está no maligno. E se o mundo está no maligno, se o mundo está na perversidade, vivenciando uma vida de pecado, de desgraça, de destruição, e porque muitos cristãos, muitos crentes por aí, estão centralizados nas perversidades do mundo, estão imitando o mundo, estão vivenciando as ferramentas satânicas do mundo, que é a mentira, que é o engano, é ludibriando ali, enganando ali, usando as mesmas ferramentas do mundo. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, capítulo de número 4, versículo de número 12. A primeira
Carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua juventude, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Pronto. Paulo dá ao jovem alguns pontos referenciais para uma vida de caráter. Nós entendemos que a palavra empregada, exemplo aqui, quer dizer modelo para todos que os ouvem, para todos que a rodeiam, para todos que o cercam. A palavra exemplo aqui, irmãos, trata de modelo, postura, exemplo para, não só para a igreja, mas para todos, tanto para quem está dentro, tanto para quem está fora. O exemplo, que é a qualidade, é a qualificação de um homem, de uma mulher, de um jovem, qualificação moral, dentro de uma sociedade aonde já está no maligno. Será que nós estamos vivenciando essa história? Exemplo de modelo de cristianismo, modelo de sociedade. A igreja em si está visualizando lá fora algum modelo, algum exemplo de uma sociedade que deveria ser uma sociedade apurada, uma sociedade obediente, uma sociedade mais amorosa, mais amiga, mais protetora, junto de todos os que os cercam, abraçar amizades, companheirismo, dedicação uns aos outros. Não deveria estar mentindo para o outro, não deveria estar enganando para o outro, não deveria estar ludibriando o outro, persuadindo o outro para usufruir de alguns requisitos material. Aleluia. Modelo de sociedade. Mas Paulo está falando desse obreiro aqui. Em suma, Paulo está falando do jovem Timóteo. Paz, embora que a sociedade está ruim, cara, embora que a sociedade não está valendo nada, cara, mas você tem que ser modelo. Você tem que ser o exemplo. Aleluia, Deus. Nós temos que ser o exemplo para a sociedade. Glória a Deus. O mundo não presta. O apóstolo João está no maligno, está condenado no maligno, preso. Mas nós temos que ser um modelo dentro deste mundo. Glória a Deus. Dá para dar um glória aí, irmãos? Por gentileza. Glória a Deus. Vejamos aqui também um personagem familiar. Aleluia, Deus. Quem não conhece Ananias e Safiras? Quem não conhece esse casal? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, por gentileza, amados. Aleluia. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, por gentileza. Enquanto eu aqui estou esfolheando. Versículo de número 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, porque formasse este desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Ali se tratava da igreja, do ressurgimento da igreja dos apóstolos. A igreja primitiva estava tratando-se, aleluia, Jesus, uma igreja que estava ressurgindo, a igreja cristã, o cristianismo estava chegando ali. Glória a Deus.
esse casal, essa família, vai saber, o pai mentiroso, a mãe, ou melhor, a esposa mentirosa, chega diante de Pedro e fala: ó, negócio aí, senhor Pedrão, você que é o chefe aqui, é o apóstolo, é o seguinte, eu prometi algo, que eu venderia a minha fazenda lá, só que o que eu ia ajudar aqui na obra, ó, era X, só que não deu certo a venda daquela fazenda, o camarada só deu Y. Aí Pedro, aleluia, sempre tem alguém que vai contar, né, irmão? Sempre tem aquele os, como é que é? Dedo duro? Que fala? É dedo duro ou detetive? Aí alguém vai dizer assim: vou investigar, esse cabra está mentindo para o apóstolo. Esse cabra está mentindo para o apóstolo. Quer ver? Vamos descobrir. Vamos pôr investigador, porque tem bastante, né, irmãos? Dentro da obra de Deus tem bastante investigador. Detetive, nem se fala. Aí disse: vamos investigar Ananias, vamos lá. Esse camarada está mentindo para o apóstolo. Não vamos deixar isso acontecer aqui não. Na nossa tribo não. No nosso arraial não. No nosso meio, a mentira do diabo não vai entrar aqui dentro não. Não. Nós estamos começando uma grande obra. O grande progresso do Evangelho. O grande progresso do Evangelho. Já estão começando com mentira. Já estão dando um jeitinho aí. Meio, se for aqui no Brasil, meio brasileiro. Se for estrangeiro, ou melhor, em outros países, jeitinho estrangeiro. Aqui não. Dentro do nosso arraial não. Aqui não. Na nossa igreja não. Aqui não tem mentira não. Aqui nós não aceitamos a mentira não. Nós vamos atrás, vamos investigar. Vamos saber desse cabra aí, ó. Aí foram investigar, irmão. O cabra estava mentindo mesmo. Vendeu por 10 anos. Deu 10 anos. Deu dolão aí, meu irmão. Mentiu. Está dizendo que deu só 5 anos, mas deu 10 anos. O apóstolo Pedro falou: vem cá, rapaz. Vem cá. Aqui não. Aqui você não vai mentir, não, rapaz. Aleluia. Você não vai mentir. Porque você não mentiu aos homens, não mentiu para mim, cara. Você mentiu a Deus, para Deus, ao Espírito. Ao Espírito, aleluias. Você mentiu, aleluia. Você mentiu não aos homens, mentiu a Deus. Sabe por quê? Porque eu falei aqui, ó, lá fora o costume é: ela tem perna curta. A mentira tem perna curta, pastor. Ela tem perna curta. Ela não vai muito tempo não. Alguém vai descobrir, cabra. Alguém vai descobrir, rapaz. Tu está pensando que às escuras, às escondidas, alguém vai descobrir, cedo ou mais tarde. Mas como a igreja, irmão, estava inicializando, estava tudo numa comunhão tão generalizada, estava uma benção, o apóstolo Pedro falou assim: agora, rapaz, vamos acabar com isso aqui. Não, aqui não. Enquanto eu for pastor daqui, isso aqui não vai ter não. Enquanto eu for pastor, aleluia, dessas ovelhas aqui não vai ter a mentira não. Eu vou jogar para fora. Mas lá o caso foi diferente, irmãos. Quem jogou para fora não foi Pedro, não foi os apóstolos, foi Deus. Foi Deus que jogou para fora. Deus falou assim: ó, você quer contaminar minha obra? Tome um de direita. Quer contaminar minha obra? Estou começando uma grande obra. Há muitas vidas que aceitaram a Cristo, aceitaram o sacrifício do meu filho, aceitaram o meu filho como Salvador. A mentira não vai adentrar. Aleluia. Pedro levantou a voz e disse: irmãos, aqui não pode entrar essa miséria. A miséria da mentira não pode conviver conosco. Vamos pôr para fora. Vamos jogar para fora. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos
relata o contexto da igreja primitiva. Naqueles tempos, os cristãos viviam em comunhão, repartindo tudo que tinha. A igreja primitiva em Jerusalém se mostrou generosa, encontrou-se no meio da igreja bons números de irmãos necessitados para suprir as necessidades deles. Os irmãos faziam grandes sacrifícios e ofereciam os seus próprios dinheiro. Algum, como o caso de Barnabé, vendeu sua propriedade e doou dinheiro para a igreja dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 36 a 37. O contexto aqui faz referência a esse homem chamado de José. Se você ler Atos 4, versículo 36, está falando José, quer ver? Vamos lá. Ó. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, traduzido filho da consolação, levita, natural de Chipre. Quer dizer, quando nós olhamos aqui, eu até entenderia em outros tempos que estava falando de uma pessoa chamada José. Poderia ser José. Quem José? José do Egito? José, marido de Maria? Mas aqui a referência aqui não está falando de um José, está falando de Barnabé aqui. Barnabé como José, porque o nome de Barnabé é José, irmãos. O nome de Barnabé aqui é José. Se alguém lesse a Bíblia e não entendesse, ele falaria que tinha duas pessoas aqui nesse contexto, que era José e Barnabé. Mas aqui está falando de uma pessoa só. Naquela época se tinha dois nomes, hoje também se tem dois nomes. Eu me chamo Carlos. Carlos André. Aqui o pessoal me conhece como Carlos. Ninguém me fala Carlos André aqui. Fala? Alguém fala Carlos André aqui? Já chegou a falar? Só Carlos? Já lá em outro bairro, em outra convivência que eu tinha, as pessoas me tratavam como André. Era André. Se você chegar aqui e falar, ó, tem um evangelista Carlos lá que congrega conosco, o pastor José Cardoso, ninguém vai saber praticamente. Se você não descrever quem é ele, ninguém vai saber. O tema central, irmão, não estou tratando de José e nem de Barnabé aqui. Estou falando, conhecendo a verdade bíblica em nós. O que eu estou aqui detalhando é sobre o versículo de número 36, para você entender que José e Barnabé são as mesmas pessoas. Mas eu estou fazendo referência a esse homem na qualidade. Na qualidade. A referência é a qualidade de Barnabé. Não é o nome José ou Zé. Se fosse no Nordeste, era Zé. Como diz por aí, Antônio aqui. Lá no Nordeste é Tonho, e assim por diante. Eu gostaria de poder lhe falar-lhes sobre as verdades, mas o tempo aqui, irmãos, os irmãos sabem que é curto. Nós poderíamos estar falando outros aspectos aqui. As 6 coisas que o Senhor odeia. Nós poderíamos estar falando as 6 coisas que o Senhor Deus odeia. Nós poderíamos estar falando aqui as 7 coisas que o Senhor detesta. Eu poderia estar falando aqui nessa noite. Mas o tempo, infelizmente, irmão, não dá para a gente descrever, para a gente ir mais a fundo, para a gente inteirasse, entendesse sobre a verdade. E conhecereis a verdade. Por isso eu gostaria de agradecer a compreensão dos irmãos, pelo tempo também. Mas, irmãos, eu gostaria aqui, pastor Wagner, de terminar e dizer, irmãos, Deus me deu um tema
um tema tão peculiar, descobrindo a verdade em nós mesmos. A CPAD lançou a revista do terceiro trimestre, já falando de um tema maravilhoso, um tema abençoador: a igreja e seu testemunho. A igreja e seu testemunho é um tema que a escola bíblica vai abordar aqui, a igreja e seu testemunho. E hoje nós estamos falando, conhecendo a verdade em nós mesmos, o testemunho de nós mesmos, o exemplo de nós mesmos. Mas eu quero agradecer de coração a todos os irmãos, enfim, e deixando aqui também, irmãos, rapidamente, um aviso do Departamento de Missões, o DEVAN. Por gentileza, irmãos, nós estamos chegando na semana que antecede o culto de missões, domingo, dia 5 de julho, às 18h30, culto missionário. E eu peço aqui, irmãos, com grande amor, com grande reverência, com simplicidade, o irmão que pegou a envelope de missões, que disse: olha, eu quero ajudar a obra missionária. Todos já sabem o trabalho missionário, sabem das divulgações, sabem do compromisso de missões. Eu não vou aqui me delongar e detalhar acerca disso, mas todos sabem do compromisso de missões. Todos estão cientes, todos estão sabendo que nós temos o trabalho missionário aqui. O Departamento de Missões é um órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus Boas Novas, Ministério Shekinah em Campinas. É um órgão oficial, é um órgão que está ressurgindo, que não explodiu como deveria explodir, mas que está ressurgindo, que está engateando, está inicializando-se, mas que precisa, irmão, da sua ajuda. Eu não vou fazer nada sozinho. Se eu fosse empresário, eu falava: irmãos, precisa passar, não precisa entregar nenhuma envelope de missões. Eu arco com as consequências do departamento. Eu vou ajudar a obra missionária, mas eu não sou empresário, irmãos. Nós estamos fazendo isso com amor, com carinho, para ajudar a obra missionária, para que o Evangelho do Senhor ganhe campo, percorra, tanto no Brasil, futuramente também com visão estrangeira, com a parceria que temos no Piauí, pastor Daniel Feitosa, que nos aguarda também com uma oferta missionária, que é tirada do caixa do DEVAN. Por gentileza, meu irmão, eu faço esse apelo carinhosamente. Não me interprete mal, mas carinhosamente, ajude o Departamento de Missões. Ajude esse Departamento de Missões. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estamos felizes porque Jesus está na casa, né? Quando Ele está na casa, tudo acontece. Tudo fica bom. Já estava bom, agora ficou melhor ainda, né, meus irmãos? Aleluia. Já cantaram aqui, já adoraram o nome do Senhor, já exaltaram a Ele com louvor, com adoração. As cortinas dos céus já foram abertas, mas nós vamos ouvir a voz dele mais uma vez. Gostaria que você que trouxe as suas Bíblias, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Não é livro não, irmãos, é Evangelho, viu? Livro é quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos Jeremias, que nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos esperar os irmãos esfolhear as Escrituras. Todos encontraram em alto e bom som, diga amém, meus irmãos. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomai seus assentos em nome do Senhor. É um versículo
notoriamente conhecido de todos os irmãos. Um versículo que já foi verbalizado várias e várias vezes. Nós conhecemos esse versículo até como texto áudio, né? Conhecemos ele até como texto áudio para nossas vidas. É um versículo que trata de conhecer a verdade. E a verdade não é minha, a verdade não é do ser humano. A verdade que Jesus está falando aqui é a verdade de conhecer ao Deus, ao Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. Conhecereis a verdade. É isso que Jesus veio esclarecer ao seu povo, à igreja do passado, sobre a verdade, sobre literalmente a verdade, nada mais do que a verdade. E eu me deparei com esta palavra durante o dia de ontem pela madrugada. Eu disse: Deus, me dá uma palavra que eu possa aprender uma vez mais contigo, porque nós estamos aqui, irmãos. Deveria ser um culto hoje denominado culto da família, porque nesta noite nós vemos aqui membros do corpo de Cristo. Acredito aqui que não há nenhum visitante, todos são membros, todos já são salvos por Jesus, conhecedores da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos conhecer mais a fundo, mais um pouquinho. Nós já ouvimos aqui no início um louvor maravilhoso, que breve Jesus voltará. Mas para a gente encontrar com Ele, nós precisamos conhecer a verdade, saber literalmente das suas verdades bíblicas, conhecendo a Bíblia nesta noite. Mas o tema que eu quero enfocar nesta noite é descobrindo a verdade em nós mesmos, é sabendo de nós mesmos a verdade. Eu poderia usar alguns temas que o Senhor já me deu, resgatando princípios morais em uma vida de vitória em Cristo. Eu poderia usar esse tema nesta noite, resgatando os princípios morais para uma vida de vitória em Cristo. Poderia usar nesta noite esse tema. Mas o tema que nós vamos mencionar, que a gente vamos nesta noite falar, é descobrindo a verdade em nós mesmos. Porque nada melhor é nós falar de nós mesmos. Não existe outra coisa, outro argumento maior ou melhor do que nós falar de nós mesmos. Por isso, nessa noite, deveria ser culto da família, porque a família deveria estar aqui todas as famílias, todos os membros rolados no hall de membro, deveria estar aqui nesta noite, porque é um culto para a igreja, porque é um ensinamento para a igreja, não é para os de fora, não é para aqueles que estão lá fora. Hoje não é um culto evangelístico, hoje não é uma pregação evangelística, hoje não é culto para salvação de almas, hoje é o culto para nós conhecermos a palavra de Deus mais a fundo. Então deveria toda a igreja nesta noite estar presente neste culto. Mas nós vamos tratar, irmãos, esse aspecto tão maravilhoso, que é a verdade bíblica esclarecida à luz da palavra. Jesus Cristo estava falando de uma verdade para aqueles que o cercavam, que o ouviam,
uma grande multidão numerosa, que ouvia os seus sermões, que ouvia a sua palavra. Por isso que ele usou esta frase: e conhecereis a verdade. Porque conhecendo a verdade, depois de conhecer, aí vem o resultado da verdade. O nosso tema, descobrindo a verdade em nós mesmos. Nós somos verdadeiro ou falso? Vamos esclarecer as verdades bíblicas à luz da palavra de Deus. Contra fato, irmãos, não existe argumento. Não há argumento contra reais fatos. Contra aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, não existe argumento. Ao contrário da verdade bíblica. Nós podemos até debater acerca da verdade. Podemos até usar artifícios, meios para debater contra a verdade bíblica. Mas nós vamos chegar a lugar nenhum, porque contra fatos não existe argumentos. E eu quero nesta noite, irmãos, tratar alguns assuntos aqui, para nós conhecermos o que Jesus está falando sobre conhecer a esta verdade. Eu gostaria de trazer aqui uma narração de um irmão em Cristo que tinha 2 filhos, esposa, e estava desempregado. E Deus abriu uma porta em uma empresa. E ele começou a trabalhar fazendo serviços gerais. E o seu chefe viu que aquele rapaz era um homem dedicado ao trabalho daquela função. Serviços gerais é como se fosse ajudantes gerais. Faz tudo, né? Porque o ajudante em uma empresa, ele faz tudo, irmãos. Até para lavar banheiro, ele é usado para isso. Eu já trabalhei nesta área, por isso que eu sei. Eu lavei até banheiro, irmãos. O meu chefe dizia: ó, vai você e você lavar os banheiros. Eu ia, porque eu estava na função de serviços gerais. Eu fui contratado para trabalhar em serviços gerais. Mas esse homem, ele estava numa necessidade que ele precisava trabalhar para sustentar a esposa e 2 filhos. E orando a Deus, o Senhor abriu uma porta para ele em uma empresa. E o chefe viu que aquele rapaz era um rapaz obediente, tranquilo, que fazia o seu trabalho corretamente. Chamou ele até o seu gabinete, até a sua sala, e disse: olha, eu tenho uma oferta para você. Eu quero te fazer uma oferta. Ele disse: olha, eu preciso de uma pessoa para ocupar um cargo de chefia nessa empresa. E você é uma pessoa que eu tenho visualizado, tenho visto o seu trabalho, a sua honestidade. E eu quero fazer essa proposta para você. Você aceita? Ele disse: olha, eu posso pensar? E ele disse: pode. No dia seguinte, esse rapaz tornou ao serviço e chegou até a mesa do seu patrão, do seu chefe, e disse: olha, eu aceito a proposta. Então você aceita a proposta de chefia, de seu chefe aqui, de assumir uma responsabilidade? Ele falou: eu aceito. O chefe disse: então, tudo bem. Só que é o seguinte: você terá que mentir para mim. Você terá que mentir para mim. Porque eu preciso de uma pessoa nesse perfil, que minta. Então eu preciso de você, nesse perfil, nessa função. Você vai trabalhar como chefe, mas vai ter que mentir para mim. E ele, cristão, salvo em Jesus,